Jogo de Cintura. Olá, começa agora Jogo de Cintura na TV Diário e também na CDN 93.5 FM. Eu sou Carla Torres e o Jogo de Cintura sempre conta com Deborah Evangelista, Daniela Minello, Daniele Bressan e Fabiana Sparrenberger. E lembrando que são parceiros aí do nosso programa. Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. Nosso tema de hoje é burnout, como sobreviver a uma época em que trabalho não tem fim. E por que eu estou trazendo essa temática? Tem uma reportagem da Folha de São Paulo sobre um estudo recente, reportagem do dia 17 de setembro, que nos fala sobre o entendimento do burnout como uma ameaça de vida a quase todos os millennials, que são pessoas nascidas ali entre anos 80 e anos 90, é isso? Enfim, o livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, então, Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, este é o lançamento. Ele pensa por que esta geração está à beira do esgotamento. E também saiu, gente, nos últimos dias, uma reportagem de 13 de setembro no El País. O título é Viver Espremendo Cada Minuto, a enlouquecida gestão que fazemos do tempo. A gente já falou sobre o uso, o aproveitamento do tempo, a vivência do tempo aqui no programa. Então, esta reportagem fala sobre ser produtivo a todo instante, tirar o máximo rendimento também dos momentos de lazer, inclusive. É um sintoma desse nosso momento, desse nosso tempo. Vários ensaios estudam um dos males do ser humano pós-moderno, que é este. Então, esse estresse constante, esse tempo que seria dedicado ao lazer, também visto como um tempo que deve ser produtivo. E a gente flana muito pelas redes sociais, fica zapeando, correndo aquela timeline e acha, por exemplo, que está dando um tempo. Vou aqui conferir. Mas, na verdade, inclusive, essas publicações comentam sobre esse aspecto de que, estando ali, você está vendo maneiras de performar, você está pesquisando maneiras de performar, de se tornar mais atrativo e de imitar algumas estratégias das redes sociais. Olha que cruel isso. Não sei se vocês concordam com isso, mas não sou eu que estou trazendo, né? Principalmente aqui, quando a gente fala dessa matéria da Folha de São Paulo, em que você está sempre tentando ser produtivo. Eu tenho um exemplo bem legal. Quando a gente faz a Frucoaching, né, uma das coisas, assim, uma das sessões, um dos encontros, eu vou trabalhar a gestão do tempo, tá? E aí a gente parte das vivências que a pessoa tem. Então nós vamos conversar, eu e a Dani, ou qualquer uma das Dani, que estão aqui na minha frente, com as Dani, e a gente comigo não. Com a Fábio não. Comigo. A Fábio vai ser Deborah no outro momento. Não conversa comigo, nós estamos sentando separados, inclusive. Agora. Afinal de contas, o que eu faço? Tem pessoas que não têm noção do quanto trabalham e do quanto produzem dentro de um dia. Então, não é só colocar lá e saber o que eu faço de hora a hora. Mas eu vou na faculdade, eu volto da faculdade, eu vou no escritório, eu faço audiência, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E aí tu começa a colocar na mesa, num papel grande aquilo, e tu começa a olhar e diz, meu Deus, mas eu consigo fazer tudo isso, eu dou conta de tudo isso, eu faço tudo isso. E aí vem uma outra questão, eu preciso fazer tudo isso. Fazer tudo isso me dá alegria, me deixa feliz, realiza. A Deborah existe porque a Deborah faz tudo isso ou a Deborah existe sem tudo isso? Porque tem pessoas que, se não estiverem fazendo alguma coisa 24, enquanto os olhinhos estiverem abertos, elas se sentem mal. Elas não se sentem bem. Né? Elas não conseguem parar para tomar um chimarrão eu comigo mesma, eu e eu mesma, porque é uma perda de tempo, é considerada uma perda de tempo, que aí é a noção da produtividade. Tem uma questão que eu acho muito interessante quando a gente trabalha direito de família, que dizem assim, eu fico pouco com meu filho, mas o tempo que eu tenho é de qualidade. O que é um termo de qualidade? Então quer dizer que eu tenho que aproveitar, eu tô colocando na mesma balança o tempo que eu tenho no trabalho, que tem que ser produtivo, e o tempo com meu filho também tem que ser produtivo, porque tem que ser de qualidade.
Não dá para ser só um tempo de nós dois sentados no sofá, conversando sobre qualquer coisa e tomando uma água, ou não dá para ser um tempo... Não existe mais tempo fugaz, a palavra é essa, talvez. Não exista mais tempo fugaz. Que necessário, né, Dani? Que necessidade a gente tem disso? O legal é que esse termo, né, dessa síndrome de Burnout, ela vem justamente do que ele significa, né, que é queimar por inteiro. E me chamou a atenção que foi a partir de um psicanalista, né, o Freudenberger, como é que é o nome? Acho que é assim que se pronuncia, Freudenberger, que nos anos 70, a partir daquilo que ele vivenciou pessoalmente, ele descobriu que ele tinha essa síndrome, que é justamente desse esgotamento físico e emocional, em que as pessoas confundem o quê? Deixam vir à tona a sua baixa autoestima no trabalho pelas suas capacidades e começam, por exemplo, achar que não estão sendo reconhecidas de forma adequada, trabalham tempo demais, não se permitem ao lazer, não se permitem a dialogar com os seus pares dentro do trabalho, para resolver as questões, e aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e aí é como se fosse uma psicossomatização daquilo que ela vai aguentando, teoricamente, né? E achei interessante que todas as possibilidades, né, e daí vem a questão da prevenção, a questão do tratamento em si, que fala justamente sobre aquilo que nós deveríamos ter como adoção cotidiana dos hábitos saudáveis na nossa vida, né? Que é o quê? Dosar esse tempo para as coisas, que é a gente cuidar da saúde física e mental, tendo boas amizades. Uma das coisas que recomendo, né, dentro da psicanálise, porque quem é que vai diagnosticar isso? É bem importante a gente trazer, ou são os psiquiatras, ou são os psicanalistas, os psicólogos, né, que podem dar esse diagnóstico, porque daqui um pouco pode ser confundido com uma depressão, com uma síndrome do pânico, etc. e tal. Tanto que o tratamento, quando chega no viés de uso medicamentoso, ele é com antidepressivos e com ansiolíticos, né? Que são justamente para depressão, para pânico, ansiedade, etc. e tal. Mas é justamente essa manutenção que a gente não faz da nossa vida como uma prática de atividade física, uma alimentação adequada, a gente gerir o nosso tempo a favor. Dani, parar para comer. Não se para, se anda comendo e fazendo ligações. Né, Fernanda? Presente. Ó, Fernanda, ela tá, viu? Ela tá até me chamando pelo... Ó, vou ter chamado de Dinorá, hein? Olha quantas vezes, agora que eu vou declinar aqui, vou confessar, que a Fabiana, quantas vezes come um pão de queijo correndo. Mas e eu hoje comi de pé. Ovo! Ovo, essa aqui, ó, come ovo. Então, assim, ó, é esse dar-se ao tempo. E a gente, de vez em quando, a gente consegue fazer isso, mas a gente consegue fazer isso racionalmente. Então, agora eu vou parar para comer. Mas isso tinha que ser natural. Natural. Como respirar. Tinha que ser natural. Mas sabe que essa coisa de hoje em dia, quem não diz, porque não tenho tempo, não acho tempo, não... Hoje em dia todo mundo tem que dizer que não tem tempo para nada. É chique. E eu comecei, é chique. E eu comecei a mudar. Tem um tempinho para mim? Sim, sempre. Pode chegar. Tem um lugar na tua agenda para mim? Chimarrão. Sim, pode chegar. Tenho sempre tempo. Sim. Sabe, porque virou agora, as pessoas ficam constrangidas em dizer que tem tempo para escutar a outra pessoa. Olha É o fim da picada, né? Eu não sei, mas é bem assim mesmo, essa ideia de... Porque eu não tenho essa experiência de alguém dizer... De eu observar alguém dizendo... Não tenho tempo... Sim, uma vez, um professor top, como a gente diz, a minha geração fala ainda, top. Aquele super Supimpa. prof, Supimpa, o bambambam, e eu consegui que ele me respondesse o e-mail, que eu disse assim, professor, eu acompanho seu trabalho, seria uma honra se o senhor me desse uma impressão sobre esse texto. Carla, desculpe, mas eu não tenho tempo, não lerei seu texto, mas eu sugiro que você envie para fulano, porque ele também... Respondeu. Pelo menos. Mas ele me disse claramente, não tenho tempo para ler o seu texto. Mas é que a gente demonstra todo o tempo que a gente não tem tempo. A gente tá sempre correndo, a gente tá sempre Às com vezes cara não de dizemos. preocupado, tá sempre fazendo zilhões de coisas. Aí pode vir aí, eu consigo responder enquanto eu tô te ouvindo.
Não consegue, né, gente? relação, então é bonito dizer que não tem tempo, que está sempre ocupado. As pessoas se constrangem em dizer, não, hoje esse tempo é para mim. Eu acho de uma mala educação dizer que não tem tempo e ficar terceirizando para outras pessoas quando nos pedem alguma coisa porque querem a gente, né? Querem dar a gente essa atenção. Eu acho tão deselegante no sentido de falta de educação mesmo. Aquela G-R-O-S-S-A. Para os que aprenderam a soletrar. Eu nunca mais esquecerei. Ficará. Eu que sou a responsável por tantos. Graças à tua grosseria, Dani Bressan. Muitos outros soletraram. Agora a gente está usando esse... Soletraram uma oinha. Estamos soletrando. Em relação... Indo, ao encontro do programa passado, eu sou uma pessoa que eu aviso e digo é ótimo, mas eu sempre aviso e digo, né? Aviso e digo. Avisa 2 vezes. Até tenho tempo, mas não vou fazer. E não vou porque eu vou me esquecer, ou por algum motivo, ou porque vou me envolver em outra coisa que é de um interesse maior. Por exemplo, chega tarde da noite, algum aluno e seguidamente me pedem, professor, eu faço. Mas aí o meu aluno vai virar meio que meu secretário. Eu digo, tu não se importa em me relembrar isso, tal dia, porque aí eu anoto e só tal dia eu consigo pra ti. Eu demoro horrores. Eles já sabem. E eles, não, professora, tranquilo. Eu digo, então tu vai ser meu secretário, tal dia, com todo carinho eu falo isso. Tal dia tu me relembra, porque hoje à noite estarei online, estarei na internet fazendo besteira. Porque é o dia que eu faço besteira. Eu digo, não, que eu vou lá curtir, dar risada, vou pro Instagram, vou publicar coisa, vou responder as mensagens lá de uma semana atrás, vou conversar com os amigos que moram longe. Porque o que a pessoa faz? A pessoa diz assim, não tinha tempo pra mim, mas tá na internet. Eu digo, tô mesmo, mas não é pra ti. Não é pra ti. O tempo é meu, faço com ele o que eu quero. Tô mesmo, tô online, o que eu tô fazendo online? Me fez lembrar uma pergunta dos meus filhos, que eles... Mas não é? Viu, Dani, me fez lembrar. Os meus filhos perguntam assim, mamãe, quando a gente não tá contigo, o que tu faz? Eu digo, fico pelada na frente da televisão, só trocando canal. Gente, com essa nós vamos pro intervalo. E voltamos voltamos com esta mulher. Mesmo. Pelada. Não, pelada, mas dando um poema. Até. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para você não desperdiçar água na sua casa. Quando for lavar o carro, troque a mangueira com água por um balde e um pano. Reduza o tempo de seu banho apenas para o necessário para a sua higienização. E não esquece de fechar o chuveiro enquanto estiver se ensaboando ou lavando o cabelo. Lembre-se de manter a torneira fechada enquanto estiver escovando os dentes. E também quando estiver lavando o rosto ou as suas mãos. Fique ligado e verifique se não há vazamentos na tubulação da água da sua casa. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o Jogo de Cintura e hoje o tema por aqui é burnout, como sobreviver a uma época em que o trabalho não tem fim. E a gente volta depois dessa declaração polêmica
fica nada, né, gente? Vamos combinar. A gente tá em casa, tá à vontade. O que tu fica fazendo em casa, mãe? Eu fico pelada, zapeando na TV. Esta mulher está com o poema na volta do intervalo. Fico. Vamos lá, então. Vamos de poema, então, agora? Vamos de poema pra gente não perder o poema. Clarice Lispector. Minha alma tem o peso da luz. Minha alma tem o peso da luz. Tem o peso da música. Tem o peso da palavra nunca dita. Prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança. Tem o peso de uma saudade. Tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência. E a lágrima que não se chorou. Tem o imaterial peso da solidão no meio de outros. Olha que interessante. Muito bonito. Essa questão da alma e da solidão e de se sentir. A ideia que eu tenho do porquê do mal-estar, pelo menos na minha experiência, é nesse turbilhão de produtividade em que a gente cai e se coloca, é que a gente se descola daquilo que é a nossa alma, daquilo que é o meu eu, para contemplar aquilo que está fora, que eu tenho que produzir, dar conta. Talvez isso seja a dor. Eu acho que a gente tem que fazer um recorte que é importante. Quando a gente fala, a gente está falando aqui em nível muito superficial e dentro daquilo que é a nossa vivência, do nosso atribulamento, dos nossos estares e dos nossos fazeres e dos nossos trabalhos, enfim. Essa síndrome, ela é uma doença. Exato. Ponto. Deve ser tratada, diagnosticada. Ponto. Nós não vamos entrar neste mérito. E nem estamos falando pelos especialistas, né, gente? Que acho isso fique muito toda bem vez claro. que a gente vai trazer esses temas que tem relação, nós precisamos sempre fazer esse... E a gente trabalha... A gente não para ninguém, nem o que a gente faz é o correto. Verdade absoluta. Procurem ajuda especializada. A gente trabalha com o gancho da atualidade. Quando começa, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou fazendo quando eu me dou conta que eu estou fazendo muita coisa e aquilo está me angustiando e eu não estou me sentindo bem com aquilo, eu preciso buscar ajuda profissional. Exato. É muito interessante, Carla, desculpa te interromper. O canal GNT, ele começa a partir de agora, final de setembro, agora me desculpa, vai me falhar a data exata, com um documentário, uma sequência, são vários episódios, muito interessante, A Sociedade do Cansaço. Que é interessante quando a Deborah fala em recorte, não só esse recorte que nós precisamos ser específicas para os ouvintes, para os telespectadoras, enfim, que não somos especialistas, que nós estamos falando a partir de uma posição de discurso bastante única, com perdão da descontração por um assunto tão grave. Exatamente. Lógico, isso aí sempre. Jamais nós queremos aqui, com esse programa, transformar alguma coisa em piada, e jamais vai ser, quando for piada será realmente, e que não é o caso, que é um assunto muito sério, e falando no CVV, no 188, é caso que leva à depressão, enfim. Bom, isso está bem dito, está bem posto, bem colocado pela Deborah. Uma coisa interessante também de recorte é a questão histórica. E não esquecer jamais que quando nós falamos, nós não estamos falando de uma síndrome que se organiza e se dissipa, por assim dizer, há muitos anos. Não, ela é uma síndrome teoricamente recente. Então, quando a gente fala da posição de qualquer pessoa em relação ao seu trabalho, nós temos que pensar também o que a sociedade, o que nós, dentro dessa sociedade, como seres sociáveis também, como nós nos inserimos. A gente vai ao encontro ou de encontro, dependendo de cada um, as questões econômicas, as questões sentimentais, as questões familiares. Porque daqui a pouco alguém está nos ouvindo e nos assistindo, ou nos assistindo, daqui a pouco está falando, mas eu não tenho como fazer de outra forma, eu preciso trabalhar tanto, porque eu preciso desse valor de salário. E eu entendo. E nós vivemos, hoje, eu sei que não é adequado nós falarmos em data aqui no programa, porque nós temos gravações, enfim, mas hoje, aos 20 dias de setembro de 2021, nós pensamos de uma maneira. Daqui a pouco, um ano, o nosso pensamento em relação ao trabalho, a nossa ideia de trabalho, o nosso deslocamento físico e mental em relação ao trabalho e o processo econômico, que sobretudo... aí eu vou entrar em outra coisa que não é agora, mas que é muito importante, é outro pensamento.
Também temos que pensar dessa forma. Mas legal diz o também filósofo, pensar, né? Nunca é o mesmo rio e nunca é a mesma pessoa. E é legal trazer essa reflexão, Dani, porque justamente como nós já abordamos a questão do tema chamado tempo, em que a gente até comentou, e eu fui uma das que comentou também, a respeito de que não tem tempo se tu não organiza a tua vida, né? É a questão das prioridades. Mas se a gente for parar para pensar, nós estamos numa revolução tão grande, numa aceleração tão grande das informações, do acesso a tudo, tão para ontem, que o nosso metabolismo também acelerou. E a gente esquece de respeitar que o nosso corpo biológico tem um tempo que é diferente daquele tempo externo em que tudo é para ontem. Em que tudo a gente tem que dar conta, não tem que dar conta de nada. É bem aquilo que você falou, é bem aquilo que eu falei. O que eu faço nos meus tempos vagos? Eu faço o que eu quero? Eu fico parada, olhando para o nada? Eu subo, eu vou para uma árvore, eu vou colocar o pé no chão? É isso que a gente tem que pensar. Por que antes se tinha tempo de encontrar com os vizinhos, com os parentes, hoje não se visita os pais? E aí eu puxo para a questão escolar, em que nas escolas a gente é recebido, tendo criança principalmente, uma lista de tarefas, solicitação de materiais, e um dos questionamentos que eu fiz na época que os meus filhos estavam na educação infantil era: para que tanto material? E o tempo do ócio deles, onde é que vai ficar? O ócio criativo. Por quê? Porque o ócio ele é tão importante para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o adulto. É ali que a gente reorganiza as nossas ideias e as nossas emoções. Como é que a gente vai falar da empatia, que é gerir suas próprias emoções, se a gente não se permite esse tempo do ócio? Não é nesse turbilhão e outra questão, gurias, e outra questão, o que realmente é tempo produtivo? Uma hora que eu dedico todos os dias para educação física, para fazer um exercício, uma atividade, para mim é tempo produtivo. Com certeza. O tempo que eu tô com meu filho, para mim é tempo produtivo. O tempo produtivo não é o tempo que eu tô só no trabalho. Sabe? Eu acho que a gente tem que também repensar conceitos do que é produtividade, sabe? O que para mim é a produtividade? Eu me dou a luxo de várias coisas, né? E de vez em quando eu faço algumas meditações guiadas. Com essa minha voz mesmo, né? E tem uma meditação que é hora de descansar. E lá pela meditação, que é um texto extremamente inspiratório, não inspirador, mas ele é inspirado. Lá pelas tantas, a fábula, no caso, né, a meditação guiada se passa numa aldeia africana, e uma senhora, uma anciã, vendo o fogo queimar, chega uma moça para tomar a bênção, e ela pede para aquela moça sentar, e ela começa a falar exatamente do quão importante é descansar. E ela diz nessa meditação que a única coisa que só nós podemos fazer por nós é descansar. Ninguém descansa por nós. Que nem fazer xixi. Ninguém tem esse poder de descansar por nós. Só nós podemos descansar por nós. E ela continua falando que é no descanso que a gente retoma as energias, é no descanso, e aí ela coloca até a guerra ganha no descanso. Aquele que consegue descansar mais, que está com a cabeça mais fresca, que consegue refletir mais, enfim. Então, o nome da meditação é Bom Descansar. E é muito interessante isso, que às vezes passa a ser um artigo de luxo tão grande descansar, esse ócio, né? E aí vem o que a Fábio fala, realmente, em alguns momentos a gente fica com vergonha de dizer que tu não está fazendo nada. Eu diria que isso é revolucionário. Dizer que não está fazendo nada, né? Então tu está sempre atribulada, fazendo 300 coisas, isso, aquilo. E um detalhe, a gente escolhe essa vida. A gente escolhe essa vida. É a opção da gente ter uma vida que tu não para nunca. Aí eu te questiono. Bom, eu primeiramente entendo que essa ideia de que descansar é bom, hoje, no nosso contexto, ela chega a ser quase revolucionária. Nessas alturas até é. E eu pergunto, e aí eu vejo uma oposição entre algo que a Dani comentou, a Dani Bressan comentou antes, que é
a compreensão sobre o porquê que algumas pessoas, mesmo não aguentando mais, se submetem, porque elas precisam daquela rotina, por causa da remuneração daquele trabalho. Você entende, Débora, que elas escolheram aquilo necessariamente? Sim. Que elas escolhem não descansar? Elas escolhem. O que acontece é que a pessoa não tem coragem de assumir que escolheu. Mas porque daí não vai poder botar na conta do outro. Não coloca na conta do outro. Pois. Nós somos responsáveis, minha querida, por absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Se eu vou, se eu não vou. Livre-arbítrio. E aí tem um outro detalhe. Consciente ou inconscientemente. Sabe o que eu queria puxar o gancho da Débora? Com licença, meninas. Esse tempo de descanso, é importante a gente lembrar que são os tempos de silêncio, em que a gente não tem o ruído. E o importante é o quanto a gente não sabe lidar com os nossos tempos de silêncio. Eu sei. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro ficar em silêncio. O Eu silêncio revela quem nós somos. E ninguém está adoro. preparado para saber e assumir quem é. Eu adoro. Eu, às vezes, estou caminhando e correndo com fone de ouvido. Não estou ouvindo a CDN, não estou ouvindo a CDN. Eu estou no silêncio. Eu também. Eu adoro o silêncio. Tem uma frase pro que fim. diz o seguinte: 1 minuto pro você fim. sabe que você tem paz quando você consegue ficar sozinho consigo mesmo. Mas aí eu deixo uma pergunta, tá? Vai encerrar com uma pergunta. O programa de meia hora, que gente não quer mais consegue tempo. falar de tudo. Mas aí eu pergunto, será que todo mundo tem esse mal-estar ao entrar não. em silêncio e entrar em contato consigo mesmo? Acho que não. né? Não mas é a todo maioria não mundo. consegue ficar escutando seus próprios ruídos, que é no silêncio que a gente escuta. Eu adoro me ouvir. Também. Gente, fica polêmica, hein? Fica essas questões. Tema para outro programa. Tema para outros. Tchau, tchau, gente. Tchau. Jogo de Cintura.